pessoas, Brasil. WhatsApp liberado, 964-450532 está liberado. Quer fazer pergunta para esse maravilhoso aqui, gente? Olha só, vou falar um pouquinho do trabalho dele. Marcelo Dargan. Ele vai participar do Prêmio Artesão do Ano, hein? Todo mundo cobiça isso, né? Que já acontece há 16 anos e é realizado para reconhecer, enaltecer o trabalho do artesão brasileiro. Artesanato é vida, gente. Artesanato, olha, ajudou e ainda ajuda muitas famílias, principalmente na pandemia. Vou falar o que tem de família que sobreviveu, graças a Deus, ao artesanato, não tem condição de a gente expressar, né? O trabalho do artesão brasileiro. A votação é feita de uma forma popular em duas fases. A primeira fase vai no dia 11 de abril e no site oficial artesanatodoano.com.br. Bem-vindo. Muito obrigado. Esse prêmio eu criei há 16 anos exatamente para fazer isso. A frase que a gente mesmo, né? mais ouvia era: por que ninguém respeita o artesão? Como que a gente faz para conseguir respeito pelo trabalho que a gente faz? É muito comum, quem está assistindo faz artesanato, alguém perguntar: ah, você faz artesanato, mas trabalha com o quê? Como se isso não fosse um trabalho. Então é bom que as pessoas acordem para uma coisa muito importante. O artesanato, ele não é uma segunda fonte de renda. Ele não é um trabalhinho. Ele não é uma coisinha que ajuda a família. Ele movimenta a economia desse país. Ele movimenta 212 bilhões de reais por ano. É 10 vezes mais do que movimenta a indústria do casamento. Então, quando o artesão entender que ele é uma profissão, que ele é responsável por uma economia enorme que gira, aí sim ele vai obter respeito por ele mesmo e conseguir o respeito do outro. Você acha que tem incentivo aos nossos artesãos? Muito pouco, muito pouco. A gente tem uma feira com a Mega Artesanal, por exemplo. Já te convido de antemão para ir lá um dia visitar com a equipe para mostrar o que é a Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato da América Latina. São 20 mil pessoas por dia. Então tem essa Mega Artesanal, que é uma feira que mostra o trabalho das pessoas. Tem o Artesão do Ano, que é um prêmio que não tem... Muita gente pensa que é um golpe, tem que pagar para participar. Não. As pessoas vão votar. Você quer entrar lá no site artesãodoano.com.br e vota no artesão que você gosta mais. E quem estiver participando, mostra o seu trabalho, divulga o seu trabalho lá. Exato. Convide seus amigos. Gente, eu estou concorrendo a um prêmio. Ainda ninguém está concorrendo, viu, Nani? Não? Ainda não. Não? Porque as pessoas estão votando nas pessoas. As pessoas mais votadas vão ser anunciadas no dia 24 de abril. Quantas pessoas? Então, a gente não sabe, porque a gente tem até o momento 15 mil votos. Então, você imagina quantas pessoas maravilhosas tem ali. É por categoria? É por categoria. Então, assim, se, por exemplo, eu, você e mais 3 pessoas fazemos uma mesma técnica de artesanato, temos uma categoria. Então, a gente faz bordado, então a gente vai ter uma categoria de bordado. Se, por um acaso, não tiver 5 pessoas nessa técnica, a categoria não existe. Então, quem faz o prêmio é a pessoa que está votando. Então, você pode votar em quem você quiser, na sua tia, que faz um artesanato maravilhoso, na sua filha, não tem idade para participar. Desde que a pessoa tenha votos suficientes para compor uma categoria e tenha 5 pessoas... Mas deve ter concorrência, hein? Porque eu adoro artesanato. Menina, você sabe que foi o ano passado. Isso é uma loucura. Na segunda fase, a gente teve 50 mil votos. Esse ano, eu acredito que a gente vai passar disso. Vai. E já aproveito, aliás, posso fazer um convite aqui oficial? Pode, já está aqui, ó. Vou fazer um convite para você. Sim, vamos lá. Para você, no dia da premiação, estar comigo lá no palco para entregar um dos troféus. Qual dia? É final de maio, provavelmente dia 22 de maio. Então nós vamos falando, eu vou te passar meu WhatsApp, nós vamos falando depois. Dia 22 de maio, que é o dia mais bonito do ano, que é meu aniversário. É uma possibilidade. Ou dia 29 de maio. A gente está negociando o espaço que tem essa data. É à noite, às 7 horas da noite, para ficar fácil para todo mundo. E eu convido as pessoas que apresentam programas que têm artesanato para fazer essa entrega. Porque eu quero exatamente evidenciar o artesanato, mostrar que ele tem valor, trazer prestígio para a pessoa que ganhar e principalmente para a pessoa ter prazer de falar, eu sou artesão. Essa palavra é tão bonita, é a profissão mais antiga que tem no planeta. E a sua história, como começou? A minha história começou por um acaso, estava vendo o Fred falando sobre oportunidade, eu trabalhava com marketing e com assessoria de imprensa. E eu fui levar uma senhora para fazer a divulgação de um material no Mulheres em Desfile, da TV Gazeta. Na Gazeta. E na hora, ela panicou. Ela falou, não quero entrar. Não acredito. E aí a Carmen Farão, que era assistente de produção na época, que hoje é diretora, é super bacana, ela falou assim, alguém tem que entrar. Eu falei, eu entro. E aí fui o primeiro homem que fez artesanato em televisão por causa disso, 1990. E aí... Você era bom? Você sabia tudo direitinho? Eu sabia. Eu sempre fui muito... determinado, assim. Então, se eu venho aqui, eu vou preparar todo o passo a passo, eu vou estudar cada coisa, eu vou ver o programa, eu vou ouvir tua voz. Eu falei, eu quero ficar dentro do estúdio para entender a dinâmica do programa.
Então, eu gosto de entender todos os processos. Quando a pessoa Mas lá você foi pego de surpresa, né? Eu não sei pego de Por surpresa. isso que eu falei, mas lá você foi pego de surpresa. Não fui, porque eu já sabia todo o processo. Ah, tá. Ela falou assim, vai entrar alguém? Tá. Eu falei, eu estou preparado para isso. E aí eu entrei, eu tinha 23 anos de idade. E aí cheguei lá e fiz o programa, suei pra caramba, a Ione que me recebeu foi gentilíssima, percebeu que eu estava nervoso, foi muito cuidadosa. E aí eu cheguei em casa, não tinha celular ainda, né, gente? Só com o telefone fixo. A gente quer que você volte a semana que vem. Falei, eu preciso achar alguém para fazer essa pauta, né? Falei, não, a gente quer que você venha. Porque eu era um menino de 23 anos de idade, né? E aí as pessoas gostaram de ver um cara fazendo artesanato na televisão. Não existia isso. E aí eu comecei a participar do Mulheres em Desfile. Comecei a ir para outros programas também. E aí acabei fazendo todos. Você lembra o que você fez? Lembro, claro que eu lembro. Foi um feito de Natal, porque eu ia divulgar um curso de Natal no Sesc Pompeia, que eu organizava, mas não apresentava. Apareceu tanta gente que eu tive que subir no palco e falar. Aí eu virei apresentador do curso. Aí eu fui desenvolvendo isso. Em 92, eu fiz um curso no Parque Ibirapuera, ensinando a fazer gnomos. E as pessoas imaginavam que só senhoras de idade faziam artesanato. E aí, em 92, não tinha rede social, não tinha essa facilidade de televisão, de comunicação no YouTube, nada. A gente começou a divulgar, apareceu na Folha, na Veja, as pessoas começaram a falar. Quando eu cheguei na Marquise do Parque Ibirapuera, tinham 5.000 pessoas para participar. Meu, que maravilha. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com isso, gente? Falar com essas pessoas. É muita gente. É muita gente. E aí foi uma movimentação para a gente conseguir um microfone, uma caixa de som, um palco. Subi no palco e comecei a falar e as pessoas me aceitaram. Eu falei, bom, então eu preciso estudar para falar direito, para poder articular bem as palavras, estudar ler para poder ter repertório, estudar mais formas de artesanato. E aí eu comecei a fazer isso em 5.000 pessoas em 1992. Muita coisa. Era muita coisa. É muita coisa hoje. Ah, hoje é muita coisa. Imagina lá. É por isso que eu tô falando, hoje é muita coisa. E aí eu comecei a fazer cursos gratuitos pelo país, criei um projeto que foi dando origem a outro projeto, e eu já visitei todas as capitais do Brasil, várias cidades do interior, América Latina inteira, e nesses 35 anos de cursos, eu já fiz curso para mais de 2 milhões de pessoas de graça. Sempre de graça. Sempre de graça? E porque eu tenho as empresas que me apoiam. Sim. E você divide. Exato. Né, o que elas você sabe para bancam isso. a estrutura para eu fazer direito o negócio. E as pessoas fazem de graça. E fazem uma doação ou de alimento, ou de agasalho, ou de brinquedo, de acordo com a época do ano. Já vai ajudando. É muito bacana. E aí eu acabei, de repente, eu fazia vitrine, trabalhava com programação visual e como assessoria de imprensa. E eu larguei tudo para ficar só no artesanato. E é uma força que movimenta esse país. Eu sempre falo aqui, porque eu lindíssima. sempre tive artesanato aqui no programa. Eu acho maravilhoso. Eu criei o Cantinho do Artesanato, que é onde os grandes artesãos do país vêm ensinar quem está em casa começando para aprender uma nova técnica, né? E que é E tem uma coisa assim, que você estava falando do sonho, né? Na entrevista anterior, e não abandone seu sonho. Aí você chega na padaria, está escrito lá, o sonho acabou. Querida, muda de padaria. Muda, Escolha melhor a sua padaria. Tem que escolher. Que seu sonho esteja sempre vivo, sabe? Tem que ter sonho. Padaria sem sonho não é uma padaria. Não é padaria. E hoje, o que você vai fazer? Então, eu gosto muito de fazer um artesanato possível. Que todo mundo possa fazer. Que tem uns que a gente não consegue, eu não consigo nem acompanhar com os olhos. Eu tenho uma coisa que é uma gratidão enorme por esse bichinho chamado televisão. Foi esse espaço que me foi oferecido num momento em que pouquíssima gente tinha essa oportunidade. E eu acho maravilhoso que a gente possa ter esse espaço aberto. Então, tem tanta gente que gostaria de estar aqui e eu estou aqui com você. Então, primeiro, muito obrigado por esse convite. Obrigada a você. Segundo, se eu venho aqui, eu tenho que trazer alguma coisa que as pessoas entendam, que elas queiram fazer, que elas possam se divertir, que elas possam aprender e que elas possam também, e quem sabe, ganhar dinheiro com isso. Também. Então, eu vou trabalhar com uma folha seca. A gente está chegando no outono, vai ter muita folha seca pela frente agora. E aí você fazer coisas decorativas com folhas secas e usando elementos possíveis dentro da sua casa. Eu adoro. Tá aqui o Insta, o Insta. Olha lá, olha. Olha lá. É só seguir, gente. Siga o titio. Siga, titio nada. Amanda, beijo, sua linda. Amanda maravilhosa, beijo. Fui no programa dela alguns dias atrás. E tem muita gente bacana. E eu tenho um canal no YouTube, tem perfil no Instagram, tem o Artesão do Ano. Dentro do artesanato aí, que você conhece tudo, né? Não, conheço alguma coisa. Mas conhece muito, vai. O que as pessoas mais gostam quando você vai ministrar, ensinar? Eu acho que assim, tem uma coisa que eu percebo,
que é quando eu faço alguma coisa que desperte alguma emoção nas pessoas. Então, ou seja, a possibilidade de fazer, ou que remeta a alguma emoção de alguma coisa anterior. Memória. Minha mãe Memória fazia, minha afetiva. avó ensinou a fazer, por exemplo, essa guirlanda de Páscoa que está aí, ela é toda feita com aquela bandeja de ovos. Então, assim, uma coisa que a criançada... O que eu vi de criançada repetindo esse processo dentro dos Instagrams das suas mães, montando a sua guirlanda de Páscoa, porque é super fácil, é super simples. Então, essa coisa do eu que fiz, a pessoa olha e fala assim, não, eu consigo fazer isso. E vai e tenta e consegue, eu acho que esse é o mais legal de tudo. É você conseguir fazer as pessoas se movimentarem, se mexerem e conseguirem realizar alguma coisa. E com a Lux Color? A Lux Color, eu amo, né? Eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube fazendo transformações. A minha casa é praticamente um cenário constante. Cadê, ó? Eu tô, Vamos lá, mostra aí. Aí foi a vamos lá. casa da Adriana Ribeiro que eu mudei. Ai, adoro, Adri. A Adriana Adoro, é maravilhosa. minha amiga. Ela vai estar, segredo, não conta pra ninguém, mas ela vai estar no prêmio, tá? Adoro. Minha amiga há muitos anos. Eu adoro a Lux Color, eles são super queridos comigo. E a gente faz... Coloca o vídeo aí, João. Acho que uns 10 anos já Aqui, que ó. a gente faz Olha transformações em casa. E sempre... Minha casa já foi de todas as cores. Todas as Roxa, cores? amarela, azul, Adoro roxo. cinza, verde. E agora, que cor Agora tá? ela tá... Que cor que ela tá mesmo? Ela tá com um cinza meio azulado. Esqueci. E um tom que é a cor do ano da Lux Color, que chama Carmen, que é um tom assim, um pouco mais escuro que a sua calça. É um café com leite clarinho, sabe? E é a cor do ano deles. E aí eu fiz toda a paleta da cor do ano da Lux Color nas outras paredes. Você teve a Olha lá, sorte. olha lá. Você Tá teve a vendo? sorte de ter a Lux Color de parceiro. Eu adoro. tenho que comprar a Lux Color, tá, meu bem? Pra fazer lá Pois no meu é. quarto. Eu tenho que comprar a Lux Color. Então, Cadê? a gente vai conversar depois. Olha esse roxo, adoro roxo. Eu amo roxo. Eu amo roxo. Esse foi um stand que eu fiz na Mega Artesanal. Olha a guirlanda de Natal com a moldura cor-de-rosa. Que lindo, né? É esse tipo de coisa que eu acho bacana. Assim, a pessoa tem uma moldura em casa, achou no lixo uma moldura, tem gente que joga fora. Sim, Aí você pinta, rosa choque tá na moda. recicla, faz tudo diferente, né? Exato. Maravilhoso. Esse espaço é seu, vamos lá? Vamos lá juntos. Vamos, por favor. Não, sempre as damas Ainda primeiro. existe damismo, por favor. Men's first. Muito obrigado. Vamos lá. Tem uma coisa que eu acho sempre assim, mulheres sempre estão na frente. Né? Mas é porque você vai ficar na Porque frente. né? essas mulheres, quem manda no mundo são as mulheres, gente. Pois é, que bom que você entende. Claro. O que você vai ensinar Olha só, aí, mostra. uma coisa muito importante. Isso aqui é uma folha daquela árvore ficus, está super na moda agora, né? Essa árvore, você encontra em um monte de lugar. E eu comprei tão baratinha ela, e agora ela está caríssima. E é uma folha muito resistente. Para fazer esse trabalho tem que ser folha resistente. Aquelas folhas que você encontra na rua. Na rua não dá. Que tem aquelas... Não, tem, são as folhas mais... Aquelas folhas de ficus, que são bem duras. Quando ela cai da árvore, ela está meio molenga ainda. Então tem que você vai, secar. coloca um plastiquinho em cima e põe um peso. Senão, com o tempo, ela vai entortando. Né? E aí você já pegando deixa fundo. assim. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma tinta PVA, pode ser tinta acrílica também, e pintei de branco, para poder fazer fundo para o guardanapo. Então, qualquer tinta que seja para artesanato, aqui, né? Acrílica ou PVA. Uma demãozinha é o suficiente. Você percebe que os desenhos da folha ficam bem marcados, as ranhurinhas todas ficam bem marcadinhas, e aí você tem aí bem o desenho dela. E aí a gente vai transformar isso numa porcelana chinesa, com o guardanapo. Vamos passar só o material para quem tem em casa? Vamos lá, gente. Caneta e papel na mão ou celular na mão. Que aí Celular quando na mão. coloca, aí você já printa assim o material que você vai precisar. Isso aí, ó. Decupagem sobre folha seca, os itens. Folha seca, guardanapo, cola branca, pincel macio, tinta branca, tinta dourada, ripa de madeira. Isso. Simples assim. Essa ripa de madeira, eu vou te mostrar onde ela tá. Sabe aquele caixotinho que você vai na feira? Sei. E eles jogam tudo no cantinho ali, depois o lixeiro passa pegando? O lixeiro não se fala mais lixeiro, né? O coletor de lixo. Você vai lá e pega antes dele, tá? Porque essa ripa de madeira ela é forte, ela é bonita e dá para fazer coisas incríveis com ela. Então eu peguei uma tampa de MDF e colei essas ripinhas de madeira nessa base da tampa de MDF ali, ó. E pintei de branco. Vou dar uma olhadinha aqui, viu, gente? Eu saí de cena, não tem problema não. Esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Entendi. São a ripa de madeira Aquela caixinha, do gente. caixotinho que estava na feira. Gastei quanto aí? Uma merreca mais 50 centavos, né? É nada. Nada. E pintei de branco e dei uma sujeirinha de marrom. Aí, para tirar essas duas películas que tem atrás do guardanapo,
eu sujei a minha mão de cola também, que ela tá meio pegajosa, e eu faço assim e sai a película. Eu vou precisar só dessa parte decorada. E aí eu vou usar a cola branca, aquela cola branca que a gente conhece, que é super tradicional. Pode falar, não tem problema não. Essa aqui é a cascoleiros para artesanato. Tá bom. Que é uma... Inclusive eles lançaram agora esse produto para artesanato, que tem mais transparência. Pra gente é super importante, né? E aí eu vou usar a cola branca. Ó, eu vou passar com um pincel macio. Tem que ser um pincel que não arranque a tinta que está embaixo. E aí eu vou colocando o guardanapo sobre ela. E eu tirei a película, né? Deixa eu ver onde que tá aqui. E aí eu vou com o pincel macio aplicando. Eu gosto muito de passar com o dedo também, com o dedo molhado de cola. Eu vou passando com o pincel sujo e ele vai deixando já protegida a cola. Aliás, o guardanapo. Com muita delicadeza para não sujar isso, né? Aproveitar que caiu aqui. Se eu passo com o dedo, eu tenho mais delicadeza na aplicação e sinto mais onde que não está com a cola. E vou passar em toda a folha, sempre recortando essas flores aqui. Logicamente, a pessoa pode fazer com ele colorido, com ele preto e branco, qualquer uma vai ficar bonita. O que escolher também, né? Exato. Essa cola é legal que depois que você faz assim, sai tudo. E aí eu tenho aqui, ó, ela já inteirinha, coberta com o guardanapo. E eu vou sobrepondo uma rosa sobre a outra para poder deixar mais escuro ou mais claro. Tá vendo? É a montagem. E aí eu venho com uma tesourinha delicadinha, tá? Aí menorzinha do que essa, e vou fazendo o recorte. Olha como essa cola já deixou ele brilhante. Tá vendo? Então, ó, olha como fica bonito no vídeo, ela toda brilhando. Ela dá esse aspecto exatamente meio de porcelana. E aí eu recorto tudo. Tá vendo que a folha acaba ficando também mais fácil de mexer porque ela está plastificada. Mas tem que ser uma tesoura um pouquinho mais delicadinha para fazer isso, tá? Acertou tudo, aí eu vou fazer alguns acabamentos com a cola, aliás, com a tinta dourada. Aí essa tinta dourada pode ser a que a pessoa tiver à mão. Tinta acrílica, tinta PVA, cera dourada, a pátina cera, qualquer uma delas vai servir. Olha como ficou bonito. Lindo. Né? Se você quiser, você pode pintar atrás de dourado também, que fica bem bonito, né? Peguei aqui uma tintinha dourada e aí eu vou fazer aqui, ó, pegar um pincel um pouquinho maior para fazer aqui no meio, seguindo aqui esse trajeto aqui central da folha, deixando marcado isso. Passa uma vez, espera secar e passa mais um pouquinho. E aí depois você pode fazer também aqui nessas laterais, deixando só essa partezinha aqui, a extremidade, o contorno dela, douradinho. Espera secar bem. Quanto tempo mais ou menos? Essa tinta aqui, ela vai demorar para secar mais ou menos uma meia horinha, para ficar bem seca. Enquanto dá só uma secadinha, olha só o que o nosso diretor encontrou ali, para você ver. Imagina a tela, João Borges. Muito bem-vindos à minha casa. Pois é, aqui é o hall de entrada da casa, que tem esses tons aqui, mais terrosos, digamos assim, e eu cansei, quero mudar tudo. Vou fazendo algumas inversões, inclusive dos móveis que estão aqui e nas cores que a gente vai usar nessas paredes com as tintas da Luxcolor. Toda essa paleta de cores que a gente vai usar estão em acordo com a cor do ano, que é o Carmen, que a Luxcolor elegeu para 2023. É um espaço pequeno, mas que a gente vai tomar o maior cuidado com ele. Quer ver como vai ficar? Com o ambiente devidamente limpo, maciado e lixado. Adorei aquela cor, Carmen. É linda, né? Linda. Aí, se ele puder depois colocar, vai ficar curioso para o final agora, né? Eu também, tô curiosa aqui. O João tira. Que isso, João? Eu tô aqui curiosa para ver como ficou a casa dele aqui. Isso é só o hall de entrada, porque eu mudei a sala, mudei o quarto. Mudou tudo, né? Eu adoro mudar, né? Eu acho que a vida da gente não pode ser aquela coisa estática. Sempre a mesma coisa, né? Não, porque é chato, né, gente? Tem que estar em movimento. Não diz que o eletrocardiograma, quando ele está fazendo assim, é que a gente está vivo? É. Então, altos e baixos assim. sempre, né? Se tiver uma linha reta... O negócio tá bom, não, amigo? Acabou, né? Eu adorei. Mandar um beijo para todos a Luxcolor, que é parceira aqui da Rede Brasil de televisão. Maravilhosos, Um beijo para todos. Adorei. João, vai mostrar pra gente o final ou não? O final.
Uma curiosidade. Vamos mostrando aqui, depois você prepara aí, João. Cadê o final, João? Deixa eu ver. Que ficou completamente diferente, ó. Olha. Aí eu coloquei uma mão francesa ali Olha e uma ali. basezinha para colocar as plantas na entrada. Eu adoro plantas. Adoro também. Mineiro já viu, né? Então, um pois pedacinho de terra, a gente vai colocando planta. Aí eu misturei o Carmen com esse azulão. Esse Carmen tá lindo mesmo, hein? Olha como ficou bacana. E aí, esse móvel, tem um solvente da Luxcolor, você passa e arranca tudo. Ele era branco. Era branco? E ele ficou na cor original, que era da minha bisavó, passou né? para minha avó, passou para minha mãe e eu roubei. Passou para mim não, peguei mesmo. Eu peguei mesmo, assumi, falei, é meu, vou levar embora. E aí eu tirei, ele ficou com 3 tons de madeira, porque ele tirou até aquela cera de 100 anos, esse móvel tem 100 anos, até aquela cera de 100 anos atrás saiu. Eu tenho um guarda-roupa que quando eu comprei no Rio, num antiquário, ele tinha 180 anos. Tinha vindo de Moçambique, Portugal, Brasil. Foi o da Tieta na novela, usado pela Perpétua. Sei. Eu rematei, eu peguei aquele, é meu. Comigo, tá há 30 anos. Gente, eu sou apaixonado por isso. Vamos voltar à nossa artesanação. O João já me pega aqui e fala, Nani, vamos volta para o artesanato. Então, aí o que eu fiz? Eu, com ela pintada, pintei a parte de trás também. E aí eu colei nessa tampa. É uma tampa de MDF que estava sem a parte de baixo, sem a caixa. Como se fosse essa aqui, tá vendo? E aí eu só coloquei a ripinha com cola branca, com essa mesma cola branca aqui. E aí pintei de branco e sujei um pouquinho. E aí apliquei com a mesma cola, pode ser com cola quente também, essa folha. Ela tá já uns 30 dias e ela não se deformou, ela não manchou, ela não ficou suja, não perdeu a cor, porque exatamente a cola deu essa transparência. Qual o cuidado depois, quando você faz um artesanato desse, para limpar? Sempre limpar com pano úmido. Não usem produtos abrasivos, álcool, aqueles multiusos. Não faça isso. Quando você faz um trabalho artesanal, você faz com carinho, faz com cuidado, faz com atenção. Então aí vem alguém e passa um produto tipo um multiuso, aquelas coisas de pinho. Isso suja, estraga, queima. A mesma coisa um bordado. Você faz um bordado todo delicado, bota na máquina de lavar. Então, pelo menos, se vai para a máquina de lavar, coloca naquele saquinho de peça delicada, lava num ciclo menor. Então, cuidados de delicadeza. Por exemplo, esse aqui, ó, é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu sujei de branco a folha e passei a cola branca em cima. E dei algumas raspeadas de dourado, porque eu acho que esse brilho fica bacana. Olha, fica lindo, hein? Essa moldura aqui, ó, essa moldura de MDF que tem aqui, eu paguei, acho que foi R$15. E aí eu desmonto ela, né, sai a parte de trás e aí colei aqui. Então foi R$15 a moldura. Colei as folhas que caíram da árvore. Esse espelhinho aqui eu só pintei da mesma cor da moldura e colei com cola quente. Se eu vender para você por, sei lá, o conjuntinho, a dupla de R$120, não tá um bom valor? Tá. E quanto você gastou? Gastei. Com as duas? Dá pra fazer duas, gastei R$30. R$30. Porque a moldura eu comprei numa loja, que era uma loja mais cara e tudo mais. Sofisticado. Mas se der uma procurada, você encontra mais barato. Às vezes você tem em casa também, né? Pois é. Reciclar. Essa aqui, a caixa custa R$4,50. Eu só colei as folhas aqui, dei uma pincelada de dourado e aí passei a cola branca em cima. Sempre lembrando que, para fazer a colagem da folha, você passa a cola branca, aplica a folha, coloca um plástico em cima e bota um peso pelo menos por 12 horas. 12 horas tem que ficar. Porque a folha está seca. Quando você coloca a cola branca, que é a base d'água, ela fica chateada, fala assim, gente, eu sou uma folha, quero voltar a ser árvore. E aí ela começa a se manifestar. Para que ela não se levante, você tampa a bichinha. Joga o peso. Coloca o peso em cima para ela ficar quieta no canto ali. E aí depois de 12 horas, a cola branca secou, você passa. Quer passar branco? Passa. Quer passar dourado? Passa. Quer fazer algum acabamento em cima, uma decupagem? Pode fazer. E depois passa a cola branca em cima de tudo. E usa mais alguma coisa para proteção aqui? Por não, exemplo, só a cola branca é suficiente. Porque só a cola branca? Ela é uma cola que é para impermeabilização. Não, tá. Ela é super transparente. Não, faz a impermeabilização. E é forte. Já. Então, se eu passar um pano úmido aqui em cima, ela não vai voltar a ser cola. Ela não vai acordar. Tem algumas colas no mercado que a gente passa qualquer coisa úmida e a cola volta a ser cola. Ela lembra, fala assim, opa... Ah, porque essa então já está bem pro artesanato mesmo, né? Exatamente, ela seca e ela não vai lembrar que ela é cola depois se colocar alguma coisa úmida. E essa aqui que eu adoro, que é a mesma coisa, só que eu pintei de branco e fiz os tracinhos com pincel bem fininho de dourado. Gente, se alguém quiser mandar uma pergunta, 964450532, aproveitem. Primeiro, vamos falar novamente? Vamos.
que vai ter é no site. artesãodoano.com.br. Esse aqui Vote também é o lá, site. gente. Vote nas pessoas que você quiser, sabe? Você gosta de alguém que faz um artesanato bonito, não Indicar, importa, né? não importa que a pessoa seja conhecida ou não seja conhecida. Como é que a pessoa vai ficar conhecida se ninguém votar nela? Então, de repente, você tem uma amiga que faz um trabalho incrível, vota nela. Movimenta uma turma para votar nela. Mas, atenção, uma coisa importante. Para que haja uma categoria com essa pessoa, não adianta ir colocar lá uma categoria Refresh Painting. Não. Difícil que não tem ninguém. Tem que ter mínimo 5 pessoas. Exato. Eu coloco uma categoria reciclagem, bordado, pintura em tecido. Escolha uma técnica que seja... Que outras pessoas, façam também. Né? Adorei. Fica muito mais fácil. E aí já está feito o convite para a Nani estar lá com a gente entregando uns troféus. Obrigada, maravilhoso. Adorei você aqui. Volta mais vezes? Volto, claro, com prazer. Rede social, para quem está em casa? @Dargan, que é meu sobrenome. E tem o meu canal no YouTube também, Marcelo Dargan, que é meu nome inteiro. Você vai lá no YouTube e procura. Tem mais de 400 vídeos de faça você mesmo, para as pessoas poderem fazer. E essa semana eu estou ensinando a fazer um tingimento a frio, sem precisar colocar na panela, sabe? Depois você vem aqui para fazer. Vou, com maior prazer. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só. Não saiam daí, que tem muito mais coisa ainda para você aqui no Tarde Top.